minutinhos de alegria. Vamos entrevistar um amigo, né, cara? Entrevistar meu parceiro de longa data. Ele é um pouquinho mais velho que eu, né? Mas, pô, tá valendo. Anderson Quack, o cara é diretor de cinema. Escreveu livro, dirigiu peça, ator, anda de cavalo. Pô, já foi tudo. Já se candidatou a deputado federal, não ganhou. Pô, tu faz tudo, Quack. Um pouquinho de cada coisa. Mas, cara, vem cá, só começando pelo fim, né? Que é o mais recente, você se candidatou a deputado federal, né? Então o que te deu na cabeça, Quack, para poder querer ser deputado federal? Cara, salve, salve, firmeza total, era o jargão da minha... Foi o jargão da minha campanha, né? Salve, salve, firmeza total. O que tá me dando na cabeça ainda, né? Ah, você ainda quer ser ainda? Eu ainda pretendo um dia ocupar essa cadeira por muitos motivos, né? Mas eu acho que o primeiro motivo é que ainda hoje, pós essa eleição que foi muito conturbada, complexa, o número de parlamentares negros continuou pífio. A gente teve um avanço na questão do número de parlamentares do gênero feminino, isso foi muito bom, sobretudo mulheres negras. Tivemos uma campanha por Áurea Martins, foi bem bacana, ainda pífio, mas já aumentou um pouco. Agora, o número de negros na Câmara, proporcionalmente de um modo geral, não só na Câmara Federal, em todas, é pífio. E sem essa representatividade, nós não vamos mudar o quadro que está aí para a questão do negro e, sobretudo, nós hoje, homens negros. Temos o maior índice de homens negros morando nas ruas, nas cadeias, nos hospitais e uma série de questões, juventude negra. Então, é um caminho que eu ainda acredito que seja necessário a gente entrar e poder transformar. Eu torço muito para que você consiga alcançar esse lugar que você quer, porque é o que você quer. Então, amigo, torce pro que o cara quer. Mesmo que aquilo que você não quer para você, não quer pro outro, você quer porque o cara quer. Mas eu sinto que você é um artista múltiplo, né? Fez um monte de coisa. E coisas boas, relevantes. Isso vai me fazer falta, né? Você não vai conseguir conciliar a arte com a cadeira. Por que trocar a arte, que é uma coisa livre, né? Até hoje, pelo menos, agora, sábado. Que dia é hoje? 6 de abril. 6 de abril de 2019. Não tem um calendário, se tivesse, mostraria aqui, porque o Moro esses dias, né, fez um negócio. Para provar que é 6 de abril hoje. Mas eu poderia falar também que é 31 de dezembro de 2019, também não faria a menor diferença. Por que trocar a arte pelo parlamento? Cara, que pergunta massa é essa, cara? Primeiro, assim, agradecer o seu reconhecimento, né, diante do que eu já produzi, diante do que eu já construí. Parte a gente construiu juntos, né, e o que não construímos juntos, metendo a mão na massa juntos, construímos juntos, nos inspirando e nos fortalecendo, nos estimulando um no outro, né? E acho que esse ponto da política, assim, para fechar essa lacuna, cara, acho que uma coisa que me chamou muita atenção foi, por um lado, eu tive muita aderência de pessoas simpatizantes com a minha candidatura, por outro, uma baixa adesão de pessoas fazendo a campanha em si, né? E você foi uma das pessoas que botou a cara para essa candidatura e isso foi uma coisa muito mesmo interessante. Mesmo achando que você não devia estar lá. Mesmo achando que eu não devia estar lá, mas ao mesmo tempo reconhecendo o quadro horrendo que está lá. E reconhecendo assim, só para poder fazer um parênteses dentro disso, não é reconhecendo só o quadro horrendo, porque se eu achasse que você não fosse um cara capaz de estar lá, eu também não ia apoiar. Então eu não apoiei porque o quadro está horrendo, eu apoiei porque você é um cara capaz de estar lá. Porque se eu achasse que o quadro não é capaz de estar lá, eu não ia apoiar. Não, isso Como não apoiou o Piri, por exemplo. Isso é verdade, isso é uma verdade. Que é nosso amigo, eu gosto dele, mas porra, não dá pra ele. Não dá. Não, cara, eu acho que assim, eu penso, foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Eu tinha no início uma ideia, porque a gente, assim, uma verdade que precisa ser dita, cara. A gente trabalha sol, chuva, 40 graus, tempestade, furacão. E isso trouxe para nós uma ideia, até um pouco, digamos assim,
equivocada do nosso fazer, da nossa mão de obra. Então eu ainda, bem no início, eu falei assim, não, eu vou conciliar. Quando eu comecei ali no início da pré-campanha, eu já sabia que não ia dar mais para conciliar. Então assim, hoje 6 de outubro de 2019, pena não ter um calendário aqui. O que eu penso é que esse meu objetivo ele vai ser construído a longo prazo. Essa é uma decisão que eu já tomei, exatamente por isso que eu achei a tua pergunta fantástica, exatamente por essa decisão de me voltar 100% para a arte, estar totalmente entregue a fazer as coisas que a gente ainda tem para fazer na arte, filme, livro e impactar numa série de questões. Então, estou deixando a política para longo prazo e priorizando o fazer artístico dentro das coisas que a gente está pensando. Eu entrevistei a Marielle em 2016. Ela ganhou, né? Vereadora. E ela venceu pelo número de votos fora da favela. O que um cara como você... Porque se fosse um cara como eu entenderia porque eu não ganhava, porque eu não sou tão simpático como você é. Mas por que um cara como você, que é um cara de gente boa, que é um cara simpático, que as pessoas gostam, por que a favela não elegeu o Anderson Cunha como deputado federal? Cara, tu só tá fazendo pergunta massa, velho. Acho que a gente vai aqui pra isso, então, velho. Vamos nessa. Não, mas cara, porque eu acho que essas perguntas, elas precisam ser feitas, né? E às vezes elas não são feitas, assim. Tem uma série de questões que, inclusive, antigamente, quando eu já era, digamos assim, cogitado, ainda por uma política muito perversa já de querer que eu fosse candidato para poder subsidiar outras candidaturas em outros partidos, e eu nunca quis participar desse jogo. Participei quando entendi que eu tinha condições, mas muito consciente de que a favela não me elegeria, apesar de que a favela seria o meu maior juiz, né? A pessoa que o grupo social que mais me julgaria. Assim, acho que tem uma questão que é a cabeça do Fernando, que transitou por vários mundos, territórios e evoluiu, ela consegue enxergar o Anderson Quack nesse lugar de confiança no sentido da capacidade de executar uma tarefa do tamanho que é ser um deputado federal. De um modo geral, a favela vive, na sua grande maioria, mesmo os que saem todo dia para trabalhar, volta, mas vivem muito aprisionados ainda, infelizmente, num nicho, às vezes intelectual, num nicho territorial, num nicho de relacionamento que não nos identifica, exceto pelo fazer artístico, esportistas, etc. e tal, como essa capacidade, como essa potência. E tem esse bloqueio, de certo modo, que é não identificar que a nossa salvação está ali, assim, essa coisa do tipo assim, né? Nem tudo que é bom vem de fora, como o Jorge Aragão diz, santo de casa não faz milagre, então a gente fica um pouco, infelizmente, aprisionado a isso, que obviamente, né, dá-se isso na falta de educação no modo geral. Mas acha que isso não faz parte também no contexto histórico-racial, que ainda nesse lugar, o branco, né? Esse mundo branco, por trás desses favelados, que isso foi imposto durante muitos anos para não acreditar no seu próximo? Você acha também que isso é uma coisa muito ainda inconsciente? Assim, pô, mas fulano vai ganhar dinheiro, vai roubar, não sei o quê, nananã. Deixa de votar num cara que é seu, achando que vai roubar, e vota no outro que vai roubar. Você acha que isso não faz parte de um processo para a gente mesmo boicotar nossas coisas? Acho, mas insisto na ideia da falta de educação para se formar um pensamento crítico. Isso só acontece porque nós não sabemos ler, como Paulo Freire disse lá atrás, ler a palavra mundo. A gente mal lê as poucas palavras que a gente tem aqui diante. Pega um livro, lê José de Arimateia, que aliás que coisa, né? A rua que aqui na Cidade de Deus, onde a gente tinha o teatro, caraca, que bagulho louco. Mas enfim, a gente... Vou mostrar aqui para não ficar um negócio maluco também, assim, que a gente tá doido. José de Arimateia é uma rua lá na Cidade de Deus. Uma rua lá na Cidade de Deus. Então você estava falando da educação de Paulo Freire, né? Uma frase de Paulo Freire que você estava... Cara, porque o Paulo Freire ele tem um livro chamado
a importância do ato de ler, que quando ele foi exilado, ele foi trabalhar em São Tomé e Príncipe e ensinar adultos a lerem. E ele chegando lá, ele falou, cara, eu não posso falar para esse cara escrever e aprender a falar arranha-céu, porque ele é um pescador, tem que ensinar ele a falar rede, peixe, algo que está próximo a ele. E a partir daí ele fazer a leitura do mundo que está à volta, que nós fazemos muito pouco. Então essa falta de senso crítico que está nesse princípio da educação, quando um ministro se posiciona no intuito de querer mudar a história que está nos livros, dos quais até muitas ali devem ser mudadas mesmo, sobretudo no que diz respeito à nossa história do negro no Brasil. É totalmente aquela coisa Gilberto Freire, Casagrande Senzala, uma deturpação daqui e dali. Então, alguns livros precisam ser revistos? Sim, mas para contar a história real, não para contar uma história mentirosa. Não pode dizer que não teve ditadura. Não pode dizer que não teve ditadura. Então eu acho que a favela, de um modo geral, e isso não é uma coisa da Cidade de Deus, da Mangueira, de Antares, é uma coisa geral. Nós somos pouco críticos de um modo geral. Então, assim, até porque a gente também vive a vida inteira debaixo de opressão. Viver embaixo de opressão, você não consegue muito refletir, porque quando você pensa em refletir, você já pensa nas consequências que aquela reflexão te traz. Então a gente vive uma vida muito pueril e massa de manobra, que é a máxima da massa de manobra. Ao mesmo tempo que a gente teve tanto retrocesso, a gente também não pode considerar que tivemos um avanço nas questões raciais, sobretudo nas questões de universidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei muito orgulhoso nesse último mês, porque o teu filho, o Rafael, que eu vi nascer e crescer, passou para jornalismo na PUC. Um menino negro de 18 anos, passou com louvor, né? Quando a gente ficou mais próximo, você trabalhava na PUC. Sim. Na área de comunicação. O seu pai trabalha na PUC até hoje, na área de segurança. Eu furei várias filas na PUC, você me ajudando, furei várias aulas, assisti a aula de vários professores, porque você me ajudava a fazer isso. E hoje a gente tem teu filho, que é um cara que passou com louvor e vai fazer faculdade de administração de jornalismo, desculpa. Você não acha que isso faz parte desse avanço da nossa história, do que a gente também ajudou a construir? Totalmente, cara. Tem um livro chamado De Baixo para Cima, da Eliane Costa, no qual eu sou um dos colaboradores desse livro. Tem eu, Juno Perim, Binho Cultura, Marcos Faustino, uma série de pessoas lá. E eu termino a minha participação nesse livro dizendo que a gente que faz cultura, arte, de baixo para cima, que saiu desse lugar de onde nós saímos, que na verdade não saímos, né? Nascemos e estamos. A gente precisava dominar 3 ferramentas. A primeira que eu coloco lá é a comunicação. Porque se a gente não domina essas ferramentas audiovisuais, a mídia impressa, etc. e tal, a gente não consegue dar um passo além. A outra questão que eu coloco lá é a questão econômica. A gente precisa aprender a falar de dinheiro, a gente precisa pleitear aquilo que é nosso por direito, né? E a terceira coisa era a questão política. Porque é impossível a gente conseguir transformar um bairro, um município, uma cidade, um país, se não for pela via da política. E as outras coisas vêm a reboque. Então, isso são mudanças muito pontuais. Então, o meu filho, o seu filho, nós que viemos um pouco a reboque de uma geração anterior à nossa, né? MV Bill, César Altair, a Lélia Gonzalez, aí tem a galera mais do Sueli Carneiro. Então, assim, pontualmente, nós estamos gradativamente evoluindo. Mas, em massa, coletivamente, ainda falta esse puxão. E aí você citou a Marielle, falando da política, a entrevista que você fez com a Marielle. A Marielle, enquanto narrativa, era total um espelho dessa mudança. Era para nós, tanto é que
pô, a Marielle foi assassinada da forma que foi, e só do partido dela, do PSOL, foram 4 mulheres negras eleitas de tacada, paf! Num partido que não necessariamente os negros estão em ascensão pela estrutura partidária. O que não é nenhum demérito, quer dizer, é um demérito do ponto de vista de que precisamos evoluir com isso, mas não é uma particularidade do PSOL. Assim, todos os partidos vivem esse demérito coletivo. Assim, não tem espaço para o negro, não tem dinheiro para o negro fazer campanha, não tem espaço de fala para o negro, a não ser ficar nesse retrocesso da violência, como se nós só pudéssemos falar disso. Então, assim, existe sim um avanço e já vem de algum tempo, né? A Educafro com o Frei Davi já há algum tempo pleiteia bolsas na PUC, e a PUC sempre deu essa abertura, então assim, estamos evoluindo, mas gradativo e pontual. Como é que o Anderson Oliveira, você mudou um pouco no Facebook, eu vi que você mudou. Eu fui obrigado. Ah, é? Por causa da campanha, eu não podia impulsionar como Anderson Quack. Como é que o Anderson Oliveira, que é o Quack, aquele garoto, jogava bola, ruim de bola, como eu, se transformou nesse intelectual? Como é que foi esse caminho, essa caminhada tua? Cara, isso é... Pô, fiquei arrepiado e emocionado com essa pergunta, cara. Porque meus pais, ainda que não totalmente letrados, sempre tiveram um pouco essa busca ali de nos colocar nesse caminho. Mas com um pensamento muito fechado, assim. Eu brinco que eu fiquei nos últimos 6, 8 anos negociando com a minha mãe ali, porque ela queria que o meu filho Luiz Rafael, que hoje está estudando comunicação na PUC, tivesse o mesmo caminho que eu, que era ir para o Senai, fazer curso de bombeiro hidráulico, eletricista, ir para a FEEM, na Cidade de Deus, fazer serralheiro, lanterneiro. E eu falava, caramba, não, mãe, mas eu também não podia dizer para ela não. Eu tinha que, de alguma forma, retardar esse processo. E eu consegui, porque na cabeça dela era assim, você precisa arrumar logo um emprego, uma profissão, né? Uma profissão para poder trabalhar e não passar perrengue. Mas, ao mesmo tempo, ela vinha me dando outros subsídios. Minha mãe me levava para o Parque da Cidade, na Gávea, para assistir peça de teatro de graça. Onde tinha uma cultura free, livre, de graça, ela me levava. E isso foi me alimentando. E fora muita música dentro de casa, né? Jovelina Pérola Negra, Clara Nunes, Emílio Santiago, Alcione. Isso tudo foi me formando e me jogando nesse lugar. Mas você tinha um anseio por arte, porque você é um artista nato, mas além desse estímulo diário em casa, você tinha essa vontade, não, quero um dia dirigir uma peça, quero atuar num filme, quero escrever um livro, você tinha isso dentro de você? Cara, isso é muito interessante. Eu fui dar uma palestra na PUC ano passado, 2018, agora tá fazendo um ano. Abril de 2018 eu fui dar uma palestra na PUC e me perguntaram qual era o meu sonho. E eu disse que o meu sonho começava exatamente, eu tô com 41 anos, e que eu fui começar a ter sonhos com 40 anos de idade, assim. Dali pra trás era tudo aquela coisa assim, né, gente? Se eu fizer um curso de balé, eu tenho que ser o melhor bailarino, porque é isso que vai resolver minha vida. Então, eu sempre tive a arte como um trabalho, uma possibilidade de eu ter uma oportunidade de ganhar um dinheiro e poder custear ajudar a custear aquela família, que é a minha família. Então, assim, eu vim ter sonhos, vim ter ideias, desejos, eu aprendi, tô aprendendo ainda a ter isso, assim. Tô mais uma vez tomando uma decisão na minha vida muito radical, como eu tomei há alguns anos atrás, quando eu saí da PUC. Eu tomei uma decisão radical de falar, não, cara, não vou ficar aqui batendo cartão, nada contra. Eu te incentivei, você lembra disso? Lembro. Falei, sai essa porra, vai-se embora. Fiz a reunião com a família, falei com alguns amigos, porque é importante lógico, essa troca, né? E consegui tomar essa decisão de sair da PUC naquele momento, foi dezembro de 2006, foi quando eu comecei no Programa Espelho, o primeiro Programa Espelho que eu filmei foi em 2007. Então, assim,
tomei essa decisão. E agora eu tô tomando outra decisão nesse porte, que é tocar minha própria produtora, tocar meus próprios projetos. E aí, sendo multi-artista, né, não é uma produtora só de vídeo, né? Arte, entretenimento, de um modo geral, e num âmbito nacional, né? Que eu rodei muito o Brasil, então tem essa articulação. Aí se você montar sua produtora, der certo, vai fazer uma série na Netflix, bombar como diretor e vir para Nova York, como é que vai ficar o negócio do parlamento? Vai largar tudo de novo para poder voltar para esse negócio? E aí? Vai fazer o quê? Cara, muito desafiador você, cara, essa pergunta aí, realmente. Olha, eu penso o seguinte, como eu falei um pouco anteriormente, assim, voltar para a política é uma questão de longo prazo. Aham. Eu voltei a sonhar, eu te falei isso. Né? Voltei a sonhar não, praticamente eu comecei a sonhar. E esse sonho que eu né, tô iniciando, como é que ele se dá um pouco? Acho que é importante falar disso, assim. O meu sonho, o que eu considero hoje estar sonhando, é poder fazer e estar com as pessoas que eu acredito e executando coisas que eu realmente quero fazer. Então, nesse contexto, a política é algo que eu quero. E é algo apartidário. Eu não vou fazer política só dentro de uma estrutura partidária, só como parlamentar. Porque isso, inclusive, a gente já é o que viemos fazendo. Mas assim, quero ter uma produtora próspera, quero ser uma pessoa que tenha sucesso, não só aquele sucesso norte-americano de sei e tal, mas também. Mas também, botar dinheirinho no bolso, um negócio de um farm-rio, não faz mal pra ninguém, né, meu pai? Não, pelo contrário, assim, É? eu custei, né, e inclusive só espiritualmente que eu fui entender que, cara, você precisa sim dessa parada. Mas, porra, velho, eu tô aqui enrolando, mas... Eu tô vendo, tô tentando, eu tô querendo saber o que você vai fazer, aonde vai chegar. Tô vendo, falo, pô, não, porque o instrutor não chega a lugar nenhum. Brasil é assim, ó, pau. Vou ter que tomar uma decisão mais pra frente dessa parada aí. Voltar a sonhar, como você disse, você sempre foi um cara que cuidou muito dos outros. Da família, da irmã, do pai, do sei o quê, do seu cunhado, do vizinho, do cachorro do vizinho. Você foi um cara que cuida, é um cara cuidador das pessoas. Voltar a sonhar tem a ver com cuidar de você mesmo? Pô, cara, muito. E de novo, assim, né, cara, eu não... Essa coisa preto que a gente fala às vezes e algumas pessoas até acham que não é bem assim, mas é isso, né? Aquela figura forte, que dá conta de tudo, que não pode expor suas fragilidades, que não pode ter problema, que eu nunca liguei para nenhum trabalho meu comecei a trabalhar com 9 anos de idade vendendo picolé. Você é precoce. Precoce. Barba branca já, careca. Não fale não. O cabelo tem, mas o resto... Pô, eu nunca liguei para nenhum trabalho para dizer, tô doente, hoje eu não vou poder ir, assim. Na verdade, as pessoas do trabalho já tiveram que me expulsar do trabalho. Você tá doente, vai pra casa, vai se cuidar. Mas hoje eu ingressei num grupo de corrida, que é o Guará Runner. Não sei falar... Tá correndo há quanto tempo? Porque eu tô olhando aqui, eu não... Tô igual, como é que é o nome daquele jogador que jogou no Fluminense? O Walter. Você corre, não emagrece? Que porra de corrida é essa? Eu tô um pouquinho... Não, mas você tá cuidando de você mesmo. Cara, eu tô cuidando de um modo geral, né? Há 2, 3 anos eu ingressei na yoga. Foi bem bacana. Comecei yoga, meditação. Foi morar no mato? Morar no mato, Pedra de Guaratiba. Acordar com o canto dos passarinhos, ver vagalume, abrir a porta de casa. Tempo que eu não vejo vagalume, velho. Bem legal. Eu era menino. Lá no Bloco Velho, vagalumezinho passando, lembra quando tinha isso? Aliás, esse é um ponto, cara, de ligação entre o pensamento que a favela tem em relação a gente, dessa questão ou da ascensão ou da opção, né? Que se torna também uma opressão. Então eu ouvi muitas pessoas falando comigo, pô, Mato saiu da favela, pô, Mato saiu da favela, pô, Mato saiu da favela.
E isso é um pensamento que eu fiquei me perguntando muito assim, né? Eu falei, caramba, mano. Eu tava falando com um amigo meu esses dias, ele dizia assim, ele também é da favela, ele não mora mais lá, ele mora em Laranjeiras, mas nasceu num pavãozinho. Ele falou assim, irmão, qualquer favelado, se tu apertar um pouquinho, ele fala que quer sair. Se tu apertar um pouquinho e falar, meu irmão, tu quer sair? Não quero. Pô, quero. Adorei! Se tu apertar um pouquinho, ele fala, não, queria sair mesmo, pô, barba lixo ali, não sei o quê. O Bill falou uma coisa há 15 anos atrás, que foi um negócio que saiu em jornal, que ele falou assim, a favela tem que acabar. Você lembra disso? Lembro. Ah, porra, que o Bill, porra, não, ele falou que a favela tinha que acabar, porque o que é a favela tem que acabar? É o que torna ela favela. É o que torna ela favela. Falta de saneamento básico, falta de escola, a violência, o lixo na porta, tudo isso que faz a gente perder um pouco da cidadania, deveria acabar, né? É por isso que a gente vai buscar outras coisas. Não, e ainda tem essa questão. As minhas pautas políticas, por identificar isso, por ser de dentro, etc e tal, iam nesse lugar. E o retorno que eu tinha da apresentação dessas pautas eram sempre, tá, mas o que tu vai fazer por nós, mano? Tipo assim, vou propor o plano de saneamento básico, falou, pô, mas... Então a ideia do que o político retorna pra favela. Não, tem uma coisa muito doida que é o seguinte, além do político, assim, o próprio social mesmo. O cara dizer pra mim assim, eu fiquei nos últimos 8 anos trabalhando nos arteiros, que foi um que eu criei, hoje eu tô um pouco afastado. Conselheiro. Conselheiro agora, de longe. Que dizia assim, eu gosto de você porque você não visa o dinheiro. Eu disse, porra... Eu viso o dinheiro, você tá errado, é porque o dinheiro não vem, ele não veio ainda. Então o cara te valoriza pelo que você faz se você não ganhar o dinheiro. Porque a gente tem um problema grande na favela, que é o problema, acho que, do capitalismo, né? Que é aquilo que valoriza, valora, como o Faustino gosta de falar. Valora, ele fala assim, né? O Faustino fala assim, valora. Que é o que você pode pegar. E o que eu tenho para passar, você não pode pegar, que é o conhecimento. O que você tem para passar, a gente não pode pegar, que é o conhecimento. Eu posso pagar você pelo que você tem para me passar, mas eu não posso pegar. E a favela ainda não acredita naquilo que você não pode pegar. Eu posso te vender uma cerveja, um tênis, se você não pode pegar, você não acredita. Fala, pô, o cara tá cobrando para dar aula de teatro, irmão. Ei, bagulho molinho de fazer, tu vai lá e faz. Um monte de negócio que faz a sua aula. Cara. Não, e pegando assim, um parêntese nisso que você está falando, eu em 2014, talvez, apresentei um programa chamado Cultura da Periferia, o qual eu dirigia também. Você fazia tudo no programa, som. E a gente gravou com os arteiros. Sim. Então, assim, ali é um pouco esse ponto que eu falo do gradativo e pontual da evolução da favela. Quer dizer... Naquele período de 2014, talvez 2013, quantos ali dos arteiros despontaram para alguma coisa do ponto de vista de continuidade, etc. e tal. No entanto, a ideia dos arteiros ali na Cidade de Deus é uma ideia que impacta de um modo geral. É uma referência. Lógico. Inclusive, quando os pais querem dizer para os filhos, você não quer nada, os arteiros estão lá, por que você não vai lá fazer um curso, fazer um yoga, um pré-vestibular, não sei o que lá. Então isso é importante manter esses trabalhos, mas eu particularmente acho que a gente precisa de um upgrade geral nessas questões, porque esses trabalhos são mais pontuais. Você é um cara, nunca te falei isso, mas você é um cara, tudo que você já fez, eu admiro, eu acho muito legal. Eu já li teu livro, eu já vi tuas peças, já vi você atuando com o Zé Wilker, cara. A cena não foi pro ar, mas ele fez uma cena com o Zé Wilker, que ele falava um inglês assim, londrino, né? Eu posso contar essa história? Vai gravar uma cena do filme do Cacá Diegues com o Wilker, e aí o Quack fazia o cara da recepção do hotel. E aí ele tinha que dizer, o Wilker saía do elevador e tinha que dizer Merry Christmas, sir. Aí o Wilker saiu e ele falou, Mr. Christmas, sir. Aí o Wilker teve uma crise de riso, foi um negócio sensacional. Teve uma crise de riso, falou, Mr. Christmas. Aí ficou o filme inteiro, o Wilker fazia, Mr. Christmas. Saudade do Wilker, que era uma figura maravilhosa. Isso tudo porque eu queria impressionar a equipe. Vou falar, vou meter o londrino. Eu
recebi Meteu o inglês. roteiro, eu não sabia que minha fala era em inglês. Eu recebi o roteiro e falei, caraca. Aí eu falei, pô, não vou falar pra eles que eu não sei falar. Era melhor ter falado, porra. Não, depois que gravou. Depois que eu vi o que deu aquela crise. Não, eu fui gravar com o Vilca, porque além de ator no filme, eu também fui assistente de direção. Aí eu fui gravar com o Vilca uma outra cena, tempo depois ele... Aí, quando eu entrei assim num camarim, ele... Foi muito bom aqui. Maravilhoso. Mas eu tava dizendo que o que eu mais admiro você é que você foi um cara que nunca abandonou sua família. Você nunca deixou o seu trabalho fazer com que você negligenciasse a tua família, teus filhos. Um filho aqui, outro ali, né? Porque tu também deu uma passeada. É um né? com cada mãe. Né? Tem um cara que fala assim, eu sou a favor do casamento, né? Se não der certo, a gente casa de novo. Né? A gente casa de E novo. é isso. Você é um cara em busca da felicidade. Você é um cara que dá valor à sua família. E isso é o que eu mais admiro em você. Você é um cara que busca a felicidade, um cara que passa a felicidade com esse sorriso gigante, aberto ao mundo. E dá valor à sua família, à sua mãe, ao seu pai, à sua irmã. A relação com a sua irmã é maravilhosa. Eu admiro muito essa relação com a sua irmã. E com seus filhos. Você não deixou seus filhos. Você é um cara que tá ali. Um moleque, um no AP, outro não sei onde, mas é isso. É um cara que tá com seus filhos. Isso aí é uma coisa que eu mais admiro em você, mais do que a sua arte. Porque a sua arte vem desse teu núcleo. Anderson Quack, senhoras e senhores, um homem multifacetado. Você que é jovem, me diga se essa palavra multifacetado tem algum sentido nesse contexto que eu disse agora, eu não sei. Eu fico pagando de intelectual, mas na verdade é furada, é tudo pilha. Não pilha nada. Quack, Pô, que massa, meu amigo de irmão. infância, Anderson Quack, senhoras e senhores, vocês precisam conhecer esse cara, ler o livro. Fala do livro. Pô, muito bacana esse espaço para falar do livro também, né? Cara, No Olho do Furacão é um livro que eu dividi ele um pouco, metade eu conto parte da minha história, uma biografia, e parte eu falo da minha construção com a CUFA, né? Que eu sou um dos fundadores. Na parte mais legal da biografia, que tem umas partes hilárias. Leu esse livro, é sensacional. Tem histórias um ótimas. texto que eu comecei como Me Chamo Crente, porque eu fui... Tem isso, Brasil! Antes... A pessoa... Não, posso falar? Pode, pô. A pessoa foi evangélica, né? Conheci, ele é evangélico. Aí eu falei, pô, por que tu tá na igreja? Não sei o que. Falou, não, cara, não sei o que. Falava de Bíblia, de Jesus. José de Arimateia. José de Arimateia, leu a Bíblia inteira. Aí, passou, sei lá, 2 anos, cada um fazendo uma coisa. Acabou que eu vejo o Quack todo de branco. Eu disse, o quê? Tá na Universal, porque né, tava na igreja, todo de branco, só podia estar na Universal, não foi pro Candomblé. No Olho do Furacão, né? Do 8 a 80. Saí de ministro de louvor pra Ogan. Olha só, você é realmente um cara que gosta de desafio, né, meu irmão? Por isso que eu topei sentar aqui. Gente, é muita coisa. Pesquisa o livro do Quack, pesquisa que ele era evangélico, que ele quis ser deputado, que ele dirige o programa Espelho do Lázaro Ramos, que ele faz um monte de coisa. Quem quiser conhecer Anderson Quack, veja a entrevista, pesquisa sobre o homem, que o homem tem seguidor. É um blogueiro no Instagram. Tem vários seguidores. Assim que se candidatou e disse quem ele era realmente, perdeu alguns seguidores, mas continua sendo blogueiro. Gosto muito de você, meu irmão. Show de bola, irmão. Que bom. Tchau.